Olá, tudo bem? Aqui é o Paulo Gontijo, sou professor de física e estou aqui fazendo esse vídeo para ajudar você. Eu sei que física muitas das vezes parece ser difícil, mas nós vamos aprender que realmente é bem tranquilo. No vídeo de hoje vai ser um vídeo mais simples e um vídeo mais curto. Na realidade, eu vou corrigir só essa questão que vocês estão vendo aí na tela, que na realidade é uma questão do Enem de 2018. Vamos corrigi-la junto e vocês perceberão que é tranquilo. O que essa questão está cobrando? Basicamente, circuito em série em paralelo, que inclusive já tem vídeo aqui no meu canal falando sobre esse assunto, e se você não viu ainda, veja ele porque é muito bom e é um assunto muito recorrente no Enem, então vale muito a pena vocês estudarem. Vamos ler a questão. Ele fala o seguinte: muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Muito bom, não é mesmo? Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas. Perfeito. O que é tela resistivas? Telas que possuem resistência elétrica. Bem tranquilo, né? Formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não encostam até que alguém as pressione. Perfeito. Modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. O que aqui está falando basicamente? Tem duas telas, são transparentes, elas são condutoras, mas não existe um toque entre elas. Quando nós tocamos as telas, dependendo do ponto, vai alterar o valor da resistência elétrica. Beleza? Show de bola, né? Aí fala, a imagem, a imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Perfeito, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Qual é a resistência equivalente no circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então, eu vou fechar o circuito no ponto A e eu quero saber qual que vai ser o valor da resistência total. Pessoal, não é uma questão difícil, não. Se a gente vai tocar no ponto A, quer dizer, esse circuito, então ele vai ficar fechado aqui, ó, tá bem? Então, nós vamos ter um circuito fechado desse jeito. Aí, o que eu tenho que tentar pensar aqui? Como que vai funcionar esse circuito? Acompanhe comigo aqui para vocês verem como que é algo bem simples, bem tranquilo. Pessoal, esses valores aqui a gente tem 3 resistores, ou perdão, 4 resistores aqui, né? Só que repara que quando nós estamos com o circuito fechado no ponto A, esse B aqui, olha, está aberto, tá bem? Não está fechado, porque qual que é o caminho que a corrente elétrica vai fazer? Vamos pensar na corrente elétrica passeando aqui, tá bom? A corrente elétrica sai do polo positivo, vem, aqui nós temos um nó, tudo bem? Vem aqui, passa, e quando chega aqui, chega a corrente elétrica total e passa por esse resistor. A questão, pessoal, que aqui, olha, não é um caminho fechado, é um caminho aberto. Então, por esse ponto, nós vamos dizer que não passa corrente elétrica. Tudo bem? Por aqui não vai passar corrente elétrica. Por que não passa? Pensa aí, por que a gente vai falar porque não passa corrente elétrica? Não passa corrente elétrica porque o caminho ele está fechado. Ou, perdão, o caminho está aberto. E se eu tenho um caminho aberto, não existe corrente elétrica. Simples desse jeito. Ah, então quer dizer que o meu circuito elétrico vai ser só esses 3 resistores? Só. Eu vou destacar os resistores que a gente vai usar. Olha, vai ser este, perfeito? Este e este resistor. Somente esses 3 resistores farão parte do circuito elétrico. E eu quero calcular a resistência elétrica total. Perfeito. Pessoal, se vocês observarem bem, olha só que interessante. Esses 2 resistores, eles estão em paralelo entre si. Quais resistores que eu estou falando? O resistor que eu estou circulando aqui agora e este outro, né? Esse 4 e esse 4. Vamos dar número para eles. O resistor 1 e o resistor 2. Ambos estão em paralelo entre si.
Repare que a corrente elétrica pode percorrer mais de um caminho, né? Se a gente pensar que aqui é diferente potencial, eles estão ligados, né? Submetidos à mesma DDP. Só que aí, pessoal, tem uma coisa curiosa da gente analisar para pensar. Esse resistor terceiro aqui, ele está em série com essa associação. Então, o primeiro passo que eu vou achar a resistência equivalente de 1 e do 2. Como que eu posso achar a resistência equivalente de 1 e do 2? Olha só, os resistores são idênticos, não são? São. Eles estão ligados em paralelo, não estão? Estão. Então, para esse caso, a nossa resistência equivalente, tudo bem? A nossa resistência equivalente ali poderia ser dada dessa fórmula aqui, olha. R dividido por N. O que é cada uma dessas coisas aqui? Esse R é o valor da resistência de um resistor e o N é a quantidade de resistores que eu tenho. Então, a minha resistência equivalente, para esse caso, né, seria bem tranquilo. Então, professor, vai ser 4, que é a resistência de 1, eles são idênticos, dividido por 2. Por que 2? Porque eu tenho 2 resistores. Então, pessoal, eu teria, o que eu teria aqui? Eu teria que minha resistência equivalente, né, que a minha resistência equivalente aqui, vai ser igual a 2, olha só, vai ser 2 kΩ. Ah, que legal! Então, minha resposta é 2 kΩ. Não, não vai ser. Deixa eu ir para uma outra tela aqui para a gente melhorar um pouquinho o espaço. Pessoal, então o que a gente percebeu? A gente conseguiu perceber que estes dois resistores, tudo bem? Esses dois resistores, a resistência equivalente deles vale 2 kΩ. Professor, muito bom. O que eu faço agora? Como que a gente vai achar a resistência total? Lembrando, o circuito está fechado. E aí, pessoal, esse aqui, lembra que eu falei que ele está em série? E quando a gente fala na associação em série, ela é dada pela soma. E aí eu tenho meio que como se fosse duas resistências, tá bem? A resistência equivalente, que eu vou colocar como linha, para ser diferente da outra que nós achamos, vai ser igual ao quê? Vai ser o 2, que corresponde a essa associação aqui, 2 mais 4. 2 mais 4 dá 6. Então, a minha resistência equivalente aqui seria igual a 6 ohms. Ou, perdão, 6 kΩ. Perfeito? Show de bola demais, que é a nossa resposta, letra C. Tá bem? Pessoal, então, olha, para hoje eu só vou corrigir com vocês essa questão mesmo. Ela é bem rapidinha, né? Bem tranquila. Espero que você tenha entendido. Caso você não tenha entendido, pode deixar um like aqui, deixe um comentário, né? Comente, fale assim, professor, não entendi. Na medida do possível, a gente vai respondendo todos os comentários. Se gostou, curta, compartilhe com outras pessoas, né? Porque para a gente poder levar o conhecimento para todo mundo. Todos precisam de aprender. E acreditem, física basta a gente estudar. Não é uma matéria que demanda, ela é uma matéria que impossível de aprender. Demanda um esforço sobrenatural. É possível aprender, desde que a gente faça o passo a passo, né? Estudando todos os dias, fazendo as questões, entendendo muito bem o que está sendo feito. Então é isso, meninos. Fiquem com Deus, forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.